Você sabia que a erva do diabo é proibida por causa do racismo contra o povo preto? E que ser contra a sua legalização nada mais é do que uma forma moderna de racismo? Acha que eu estou exagerando? Nós brasileiros tivemos um papel crucial na história da criminalização da cannabis. Quer saber mais? Solta a vinheta! No século XX, existiu um médico brasileiro que foi responsável pela criação de uma tese racialista contra a maconha, o que serviu de combustível para o proibicionismo que conhecemos hoje. Esse suposto médico foi João Rodrigues de Costa Dória, que apresentou em 1915, no 2º Congresso Científico Pan-Americano, uma tese racista intitulada A Maconha, Seus Malefícios e Vícios, que é conhecida como a primeira análise brasileira sobre a cannabis e que serviu posteriormente como base para todas as outras teses que decorriam sobre o mesmo tema, na época e ainda hoje. E tudo isso mesmo sem ter embasamento científico. Bom, o evento era para se debater uma crise extremamente vigente na época, o ópio. Mas o Dória utilizou o seu tempo e espaço de fala naquele momento para colocar a sua tese contra a maconha. Naquela época, a maioria dos chefes de Estado nem conheciam de fato a erva. E a maconha fazia parte principalmente da cultura das comunidades negras trazidas para as Américas para servirem enquanto escravos, assim como foi no Brasil. Como nosso país foi o último lugar fora da África a abrir mão do sistema escravocrata, aqui nós ainda tínhamos e temos mecânicas de raciocínio e pensamento que respaldam o peso estrutural de ter tido esse regime de maneira tão grande e ferrenha aqui no Brasil. O princípio é a segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer. Né? O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. O senhor acha que não tem racismo? Não, eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo. Então seria o ressentimento da sociedade brasileira da época que motivou Dória a pensar, escrever e descrever essa tese? Sim, e nós mostraremos isso. Então vamos aos fatos que respaldam essa nossa teoria. Quando falamos em escravidão, é muito difícil pensarmos de fato qual foi o processo de desumanização qual aquele ser passou para deixar de ser um ser humano e se tornar uma mera ferramenta de trabalho e mão de obra. Imagina por quantas atrocidades físicas, mentais e culturais é respaldado todo esse processo para que o fim seja uma mecânica de trabalho ou uma ferramenta, como o sistema escravagista colocava os povos africanos naquela época? Então, o que seria essa desumanização? E o que ela tem a ver com a maconha? Bom, imagina você ser tirado do seu continente, do seu país, da sua família, ter sido arrancado do seu berço cultural e, além de passar por violências físicas, psicológicas e emocionais, cair em um lugar onde você era negado tudo o que te conhecia e te pertencia. A gente está falando de cultura, de família, de berço
de ancestralidade, de itens que compõem o que é um ser humano e como esse ser humano está colocado na sociedade. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. E assim foi moldado a forminha que consolida a desumanização dos escravos aqui no Brasil. No meio de todas essas descaracterizações políticas, sociais e culturais em que os escravos foram submetidos, a maconha estava dentro dessa vasta lista que eles foram forçados a deixar para trás. Certíssimo. E ela, para eles, era um gigantesco peso religioso e cultural. Trazidas para cá às escondidas e aos poucos, era para eles uma fuga dessa realidade, mas não só. Era também um mecanismo de se conectar com a sua ancestralidade espiritual. Do you have to smoke to be a Rasta? No, man. But in this time, I mean, like, for instance, you're reaching a sense where you're strong enough, can take a little smoke. So when all them car pass, although you live in the city, you don't hear it because you're thinking differently if you just live so. Then, you know what I mean, the whole world confused you and you're worried and you don't have no time to think. And herb is a thing that give you a little time for yourself so you can live, if you use it. Tá conseguindo acompanhar tudo? Eu posso avançar mais alguns anos, então não deixa de curtir o nosso vídeo, se inscreve aqui no canal e qualquer coisa liga a nós. Avançando um pouco para os últimos anos dos 800, a abolição da escravatura e a recente proclamação da independência trazia para o Brasil meio que a obrigação de se tornar uma pátria exemplar e direita. Nessa mesma época, se encontrava no meio disso tudo o negro afro-brasileiro recém-abolido, precisando lidar com o passado e o presente tudo ao mesmo tempo. E a tentativa de, através da erva, resgatar o seu eu mesmo e práticas ancestrais ficou ainda mais fácil de ser executada. Porém, incomodava demais o senso comum, a classe médica e, vamos dizer, o homem branco brasileiro da época. E eu acredito muito que o berço desse incômodo nasce em reconhecer e ver um escravo hoje livre. A maconha na época era conhecida como fumo de Angola, graças a essa parcela gigantesca que é responsável por grande parte do acesso à erva aqui no Brasil. Ela ganhou visibilidade especialmente um pouco antes e depois do período pós-escravocrata, onde, atrelada ao racialismo, ganhou essa fama de erva do demônio. E tinha esse nome porque relacionavam isso a uma vingança do povo preto contra o homem branco, na intenção de tentar deixar o homem branco louco. É até engraçado, né? Com esse ideal sendo colocado na cabeça do brasileiro médio cotidianamente, retornamos ao senhor Rodrigues Costa Doria. Surprise, motherfucker! Que é um dos maiores frutos desse período e representa um divisor de águas na criminalização da cannabis no Brasil e principalmente no mundo. Vingança? Tá tirando, né, mano? Realmente o ressentimento de ver o escravo livre era real. Afinal de contas, em 27 de dezembro de 1915 é que João Costa Doria foi ao Congresso representando o Brasil, a Faculdade de Direito, o Instituto Geográfico e de História e a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia da Bahia nesse segundo Congresso Científico Pan-Americano que aconteceu em Washington. Enquanto o mundo inteiro lutava contra uma substância muito mais destrutiva e degenerativa que a maconha, que era o ópio, o brasileiro usou seu espaço de fala naquele congresso para apresentar uma tese que deixava claro todo o seu ressentimento contra a abolição da escravidão no Brasil. E por que João Rodrigues Costa Doria foi o escolhido para estar lá? Qual era a importância que os brasileiros da época deram para ele, para que ele fosse a pessoa a estar lá? Lembra? Acabei de falar que ele representava
um conceito, um pensamento estrutural da sociedade brasileira na época. Esse fato, gente, só ocorreu porque o Brasil, enquanto último país a abolir a escravatura, manteve pensamentos e práticas todas pautadas no racismo e no racialismo e na violência sociocultural e econômica contra negros. Somando tudo isso com a raiva de agora não ter mais o poder sobre o negro, sobre sua mão de obra e sobre seus processos e conhecimentos culturais, a demonização da cannabis nasce no Brasil, não só como um processo anti-maconha pela planta em si, mas contra todo esse processo cultural e ancestral que o negro vinha trazendo à tona no país. Uma espécie de repulsa ao negro e sua liberdade de existir. A tese de Dória virou base para muitas outras teses no mundo que seguiam a mesma tese racista, tanto contra negros quanto contra povos asiáticos e árabes, que também tinham em comum o consumo e o amor por essa planta. Toda essa estrutura moldou a nossa criminalização, que tem como consequência o genocídio da juventude negra e a ausência de reconhecimento histórico sobre como essa erva veio parar aqui e o agradecimento a todos esses povos que hoje e antes já eram julgados como minoria e julgados por fazerem a utilização da mesma. E se hoje as periferias e a margem fumam majoritariamente o prensado, é porque quando se popularizou o uso da maconha entre os bancos por debaixo do pano, é óbvio que aquela classe foi ficando com o melhor e foi sobrando para a margem o ruim, o inóspito, o que não traz saúde, o que muitas vezes não traz nem o aconchego e o acalanto que a gente busca na erva, levando em consideração, às vezes, o percurso que temos que recorrer para chegar até obtê-la. The guy who sold this to you should be in jail. Yeah? Not because he's selling marijuana, because he's selling something that's such crap. This is a shame. Além de, claro, sabemos que quem ganha grana com todo esse processo não está na boca, a gente sabe onde está, né? Em uma época em que o negro pego fumando maconha tinha prisão decretada, enquanto o cidadão de bem ou homem branco de classe média, pego fumando, apenas pagava uma multa e saía andando. Você vê alguma similaridade com o que acontece hoje? Além do que, nessa mesma época, foram criminalizados acessórios. Os escravos, eles usavam cachimbos feitos com um bulbo de milho. E esses cachimbos, eles eram usados tanto em seus ritos religiosos, quanto no consumo de cannabis. E mesmo o cachimbo sendo um utensílio que era também comum para o homem branco de bem e o cidadão convencional, durante esse período onde o surgimento da maconha precisava ser atrelado a um culpado, até esse utensílio foi criminalizado. E completamente tonta. Muito parecido com o que acontece nos dias de hoje, né? Para não dizer que é a mesma coisa. Pois é. E por isso que hoje não é mito que a qualidade do que você fuma está inteiramente ligado com a classe social a qual você pertence. E tem a fundo e intrínseco dentro dela essa questão racial. A legalização, ao nosso ver, é uma forma de ir contra todos esses processos classistas e racistas que permeiam o acesso a cannabis no país. E plantar, cultivar, sem o respaldo do Estado, é uma forma de rebeldia, uma forma de ativismo contra esse processo de criminalização pautado na desumanização, nas hierarquias e no poder. Já pararam para pensar o quanto conhecimento milenar e ancestral nos foi negado por conta desse preconceito? O quanto de coisas que deixamos de aprender a fazer, o quanto de vidas que deixamos de salvar, o quanto de pessoas que mandamos prender ou o quanto de corpos que mandamos alvejar por culpa de uma criminalização racista em cima de uma planta? A maconha e o negro brasileiro têm muito mais em comum do que a sua origem ou a sua amplitude e magnitude cultural. O que a maconha e o negro brasileiro têm em comum é que ambas são instrumentalizadas pelo Estado para servir apenas de benefício para o mesmo. E a gente sabe que preço isso tem. E é um papel de todos os maconheiros reverter essa situação. A luta pela legalização é uma luta antirracista.
A luta pela legalização anda de mãos dadas com a luta antirracista. E é sim um dever seu, meu pequeno maconheiro, lutar nessa junto comigo. E é com a cabeça cheia de informação que nos mune de força e poder para lutar contra a criminalização. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem esses vídeos e não deixem de ler os nossos textos que fazem esses resgates históricos e antropológicos acerca da cultura da maconha, tanto no blog da Coronel quanto nos vídeos que estão por vir. E não deixe de visitar nosso site, nossas lojas Maringá e Londrina, que lá você tem tudo menos cannabis para ser um maconheiro feliz. Então, plante amor e colha paz.